acompanhado do senhor Tenente Coronel Ronaldo França Navarro, comandante do 62º Batalhão de Infantaria, Batalhão Francisco Guilherme Silva. Bom dia a todos, à vontade. Senhoras e senhores, bom dia. A presente solenidade tem por finalidade apresentar a equipe de instrução e realizar a aula inaugural do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva do ano de 2013. Neste momento, será realizada a apresentação da equipe de instrução do NPOR. Os instrutores ocuparão seu lugar no dispositivo. Major Gondim, instrutor-chefe do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva do 62BI. Primeiro Tenente Ângelo Costa, instrutor e comandante do pelotão. Subtenente Rogério, instrutor e encarregado de material. Primeiro Sargento Nicolete, instrutor e sargenteante. Segundo Sargento Altair, instrutor e auxiliar da seção técnica de ensino. Segundo Sérgio Moreira, instrutor e adjunto pelotão. Segundo Sargento Silvio, instrutor e furiel. Equipe de instrução, sentido! Fora de forma. Será apresentado pelo Major Gondim, instrutor-chefe do NPOR, o histórico do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva do 62º Batalhão de Infantaria. Avaliando os resultados da Primeira Guerra Mundial, o Tenente-Coronel Luiz Araújo de Correia Lima observou que alguns exércitos apresentavam deficiências em seus efetivos, pois não possuíam uma reserva compatível com suas necessidades. Diante de tal situação, idealizou então um estabelecimento de ensino onde seriam formados oficiais a fim de suprirem os claros de oficiais subalternos, tanto em tempo de paz quanto em tempo de guerra. Surgiram assim os centros de preparação de oficiais da reserva e os núcleos de preparação de oficiais da reserva, que vieram a demonstrar sua utilidade já durante a Segunda Guerra Mundial, com significativa participação de oficiais da reserva nas atuações da Força Expedicionária Brasileira. Graças à formação básica, moral e técnico-profissional adquiridas durante o ano de instrução, os aspirantes a oficial, formados pelos núcleos de ensino, são habilitados a desempenhar funções de comando nível pelotão, assim como a assumir cargos administrativos vitais para o bom desempenho de uma organização militar. Na paz ou na guerra, os oficiais formados pelo GNPOR completam o efetivo do Exército, podendo permanecer na ativa por até 8 anos, depois de terem realizado e concluído com aproveitamento o estágio de instrução e preparação para oficiais temporários, chegando até o posto de primeiro tenente. O nosso NPOR, inicialmente estruturado como o NPOR tipo D, para a formação de 20 alunos, o NPOR do 62BI, comandado à época pelo senhor Tenente-Coronel Sotero Cardoso Rocha, foi criado em 1973, de acordo com a Portaria Ministerial número 60 do Estado-Maior do Exército, de 10 de outubro de 1972, tendo formado sua primeira turma de aspirantes no ano de 1973, denominada Turma Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Fiel ao idealismo do Tenente-Coronel Correia Lima, o NPOR do 62BI
como estabelecimento de ensino, tem suas instruções voltadas exclusivamente para a área do profissionalismo militar bélico, tendo como farol a formação do oficial subalterno R2 da Arma de Infantaria. Durante a sua existência, o NPOR do 62BI formou em torno de 680 aspirantes até o ano de 2003, quando foram encerradas suas atividades escolares. Após 10 anos de inatividade, o nosso 62BI envidou esforços junto ao comando do Exército e com o apoio irrestrito dos nossos chefes militares, em especial do excelentíssimo senhor General Salvador, eterno comandante do nosso batalhão, conseguiu reativar o nosso núcleo de preparação de oficiais da reserva, que foi efetivado por meio da portaria número 113 do Estado-Maior do Exército, de 25 de julho de 2012, publicado no Boletim do Exército número 30, de 27 de julho de 2012. Aula inaugural. Leitura de currículo vitae do palestrante. Currículo vitae. General de Exército Américo Salvador de Oliveira. Nascido em 7 de dezembro de 1947 na cidade de Santos, São Paulo, é filho de Quirino Salvador de Oliveira e de Etelvina Rodrigues de Oliveira. Oriundo do meio civil, incorporou as fileiras do Exército em 25 de fevereiro de 1967 e foi declarado aspirante oficial da Arma de Infantaria em 19 de dezembro de 1970. Ascendeu ao último posto em 25 de novembro de 2009 e passou para a reserva em 6 de setembro de 2012. Além dos cursos de formação, aperfeiçoamento e altos estudos militares, realizou os cursos de extensão da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra e de Política Estratégica e Alta Administração do Exército. Realizou ainda os cursos básico paraquedista, mestre de salto, precursor paraquedista e paraquedista das Forças Armadas da Alemanha. Como oficial superior, foi subcomandante do 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista, instrutor da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, comandou o 62º Batalhão de Infantaria em Joinville, foi assessor e subchefe do gabinete do ministro do Exército e do gabinete do comandante do Exército. E ainda foi adido militar do Exército e da Aeronáutica na Embaixada do Brasil na Alemanha. Como oficial general, comandou a 4ª Brigada de Infantaria Motorizada, a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, a Brigada Haiti, o Comando Militar do Planalto, o Comando Militar do Nordeste, e exerceu ainda os cargos de segundo subchefe do Comando de Operações Terrestres, subcomandante de Operações Terrestres e comandante de Operações Terrestres. Foi condecorado com mais de 52 medalhas nacionais e 5 estrangeiras, entre as quais a de proficiência no serviço de tropa, ouro, Alemanha, e da medalha das Nações Unidas, missão de paz no Haiti. O general Salvador é casado com a senhora Janete Daltoff Salvador de Oliveira e possui 2 filhos, Carlos Henrique e Carolina. O comandante do batalhão convida o excelentíssimo senhor General Salvador a fazer uso da palavra. Senhoras e senhores, mais uma vez, bom dia. Eu agradeço a presença de todos e um particular agradecimento ao nosso comandante, Coronel Navarro, que me dá esta honra de estar aqui hoje, num dia histórico, a reativação do nosso núcleo de preparação de oficiais da reserva. Pela importância desse núcleo, nós, de fato, estivemos fazendo gestões. Mas é justo também reconhecer que foram várias pessoas na cadeia de comando
e mesmo lá em Brasília, desde o comandante do Exército, chefe de Estado-Maior, que se convenceram da importância da reativação deste núcleo aqui em Joinville. Portanto, fazendo justiça, eu agradeço aqui de público a todos aqueles que estiveram fazendo esse trabalho, às vezes de bastidores, para que estivéssemos hoje aqui fazendo esta aula inaugural. Eu quero também fazer um cumprimento muito especial às senhoras e senhores pais dos nossos alunos do NPOE. Foi destacado na formatura da seleção, da triagem, do funil pelo qual eles passaram para estarem hoje aqui. E isso não veio de graça. Os pais é que deram a eles essas condições, não só permitindo que eles trilhassem um caminho do conhecimento e formam um grupo privilegiado em termos de Brasil, garoto com 18, 19 anos, que já vai na faculdade, mas mais do que isso, por essa triagem, transmitiram a eles valores. Então, nosso reconhecimento, nossos cumprimentos aos pais dos nossos alunos, que não terão pela primeira vez aqui valores. Eles vão fortalecer esses valores que já trazem explicados. Eu cumprimento a todos os amigos aqui presentes, alguns foram tenentes comigo aqui também. Foi falado aí que a primeira turma foi formada em 73, eu cheguei neste batalhão como tenente no final de 73 e início de 74. Encontrei aqui tenentes R2, formados do CPOR, como aí o tenente Frade, o tenente Severiano. Já foram embora ou estão aí? Tenente Frade, tenente Severiano, o Leonardo, que não está aqui, e depois incorporaram no ano seguinte, já recém-formados, o Cruz, que deve estar aí também, Cruz, o Benilton, o Elcio, todo tenente. Tem mais algum aí? Esqueci, né? Os que estão presentes. O Guinter não está aí. Então fomos tenentes juntos. Isso lá nos idos de 73, 74, 75. Quando eu era um tenente já mais velho, já na minha terceira unidade, quase capitão, solteiro, mas não consegui sair solteiro de Joinville. Quando a dona Janete Calton, pelo nome de ajuda dela de Joinville. E eu sou casado com uma joinvilense, por isso eu estou sempre em contato com o nosso batalhão. Depois tive a honra também, foi lido aí de comandar esta unidade nos anos de 92 e 93. Bem, comandante, eu tenho quanto tempo? A resposta é inteligente. Mas isso me leva a uma piada de caserna, que dizem que o oficial Queima, ele fala do alfinete ao foguete, qualquer assunto. E chegou um oficial Queima numa brigada, e ele tinha a fama de ser ateu. E aí o comandante, para brincar com ele, vou pegar esse camarada. Aí numa reunião, de surpresa, ele falou: Major do Queima, eu queria que você falasse sobre Deus. Era tido como ateu. Aí ele levantou calmamente: comandante, duas perguntas. Primeiro, quanto tempo eu tenho? Segundo, o senhor quer que eu fale contra ou a favor? Então esse é o Queima. Mas o assunto que eu escolhi para essa aula inaugural, ainda queria cumprimentar mais uma vez o nosso coronel Guedes, mais antigo da guarnição da reserva. Ao cumprimentar, eu cumprimento
a toda a reserva, aqui presente, aos amigos, doutor Gaioso, e o Marta aí, foi embora. Enfim, todos aqui presentes, muitos amigos. Mas o assunto que eu escolhi, já está visto aí, é um assunto fácil de falar, muito fácil. Facílimo nos dias de hoje. Infelizmente, eu digo que é fácil de falar, não pela ética, mas pela antiética. Se tivesse a televisão aqui no ar agora, certamente, eu não tenho dúvida de que nós teríamos aí sendo anunciado a denúncia de alguma pessoa. Denúncia. Com grandes possibilidades que aquilo realmente aconteceu como um crime. Eu não estou exagerando. Pode sair ali fora e ligar a televisão que vai estar isso. O jornal de hoje certamente tem, infelizmente, por isso que eu digo, infelizmente, os exemplos são pelo contra-azimuth. Viu, os alunos? Já vão aprendendo aí termos da caserna. O contra-azimuth é o contrário. É avançar para a retaguarda. Contra-azimuth. É isso que nós vemos. Terminamos o ano com o quê? Tomando a atenção de toda a população brasileira do famoso julgamento do quê? Do mensalão. O que foi isso? Autoridades que tinham que dar o exemplo sendo julgados pelo Supremo Tribunal e já condenados. Seu José Disseu, Genuíno, Alcunha, deputados federais, ministros da Casa Civil, e não tem mais dúvida, por isso que eu posso citar nomes, eu não estou inventando. Será que eles aprenderam ética? Certamente aprenderam porque esses citados são privilegiados. Esses é que tinham que dar o exemplo. Esses é que seriam uma referência, mas infelizmente não são. Por isso que eu cumprimentei as senhoras e os senhores pais que estão aqui. Porque esses jovens têm princípios já que do berço. E aqui eles vão, com muita honra para nós, incorporar o Exército Brasileiro, que é uma instituição que a ética é imprescindível. Então, a ética, de uma maneira geral, todos nós, seja qual for a profissão, temos na nossa consciência. Temos na nossa consciência, diariamente. Tem uma contadora aí? Diariamente, nós temos que fazer escolhas. Diariamente temos que fazer escolhas, pesar bem o que vamos decidir. Vamos escolher entre o correto e o errado, entre o bem e o mal. Temos que estar sempre fazendo esse jogo. Isso só é possível quem tem referência, e traz isso já de casa. E aí nós encontramos, eu vou mostrar aqui uma matéria interessante, e depende até da classe social, do ensino que ele teve, porque isso é uma questão de consciência. Eu estou sempre pesando bem o que eu vou fazer. Se aquilo está certo ou está errado. Para quê? Para que nós tenhamos um rumo certo, um norte certo. Nós não estejamos desorientados. Daí esses dois símbolos aqui, foi uma maneira que nós achamos de definir o que é ética. Então, ética, de uma maneira geral, é isso. É nós escolhermos o que é o certo, o que é errado, dentro daqueles princípios que nós conhecemos, com os quais nós fomos criados pelos nossos pais, com aqueles princípios e valores que a sociedade organizada nos impõe, para que aquele lema da nossa bandeira, ordem e progresso, possa ser realmente factível. E não é nessas autoridades, entre aspas, que eu citei, é que nós vamos encontrar esses exemplos.
E, como eu disse, lamentavelmente, hoje no Brasil, nós temos como exemplo diário, entra na nossa casa através da televisão, dos jornais, exemplos de antiética. É isso? Para citar um exemplo agora da semana passada, aquela tragédia em Santa Maria, né? Aquele incêndio na Boate Kiss. Eu nunca fui em Santa Maria em Boate Kiss, mas eu guardei o nome já, de tanto que a mídia está falando dessa Boate Kiss. Mais de 200, hoje parece que totalizou 236 mortes. Eu pergunto, aquelas pessoas que seriam responsáveis para evitar esse incêndio, tem ética? O dono da boate, o produtor do show que comprou o sinalizador, por questão até de ser mais barato, para ser lançado em local externo e não no ambiente fechado, ele tem ética e foi alertado sobre isso. O próprio membro lá, o componente da banda, que acionou, enfim, aqueles que tinham que fiscalizar e dar o alvará de abertura ou de funcionamento daquela casa, será que eles tinham ética? Então esses exemplos são diários e nos entristecem mais quando parte de autoridades, de pessoas que têm tudo para ser exemplo, tiveram tudo na vida, pertencem a uma classe social privilegiada, tiveram acesso ao estudo, mas nós estamos aí assistindo. Essa semana, por exemplo, também, pegando o exemplo, só para caracterizar que realmente está na televisão toda hora, presidente do Senado. Qual o nome atual que foi eleito agora essa semana? Chama-se quem? Renan Calheiros. Renan Calheiros era presidente do Senado outro dia, renunciou, ele teve que renunciar por denúncias. Falsidade ideológica. Ele declarou inverdades para poder se justificar. Não vou entrar aqui em detalhes, todos conhecem a história. Acontece que de lá para cá, essas denúncias ainda não chegaram a julgamento. Vai ser julgado agora, o Ministério Público está apresentando para o Supremo. Por que mudou? Como que ele é eleito presidente do Senado se não aconteceu nada de novo? Então, é um mau exemplo, é antiética. É isso? E vai por aí. Chamou-nos a atenção também o gabinete da presidência da República de São Paulo, a senhora chamada Rose. Eu não vou entrar em detalhes nem na vida particular do presidente, não seria, até porque ele não está aqui para se defender, mas eu digo, é o uso indevido daquele cargo, apoiado pela presidência da República. Então é lamentável, nós temos facilidade em falar de ética pelo mau exemplo, pelo contra as inúteis. Então nós gostaríamos, nessa aula inaugural, de enfatizar a importância desse tema, desse assunto, como um valor imprescindível para uma sociedade organizada. Eu não quero, mas me volta à mente sempre coisas terríveis, né? Só para envenenar mais um pouco, quantos ministros já saíram desse governo por corrupção, por improbidade administrativa? Ministro do Transporte, a Casa Civil, Dona Erenice, quem não lembra? O jornal. Quando eu comandava o Comando Militar do Planalto em Brasília, o governador teve que ser mandado embora. Não vou nem falar o nome dele. Todos sabem. Hein? Hein? Não fui eu que falei. José Arruda. Foi fotografada a mídia, a televisão, ele pondo o dinheiro na meia, ali, uma coisa terrível. Governador do Distrito Federal. Chega, né? Chega de maus exemplos. Vamos falar da ética agora um pouquinho. Aqueles que quiserem se aprofundar, vamos em frente. Nós não combinamos aqui. Várias definições
lá no nosso Aurélio, no latim ética, vem do grego, estudo dos juízos de apreciação referentes à conduta humana suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal. Olha a balança lá. Seja relativamente a determinadas sociedades, seja de modo absoluto. Então isso é ética de uma maneira geral. Uma outra definição aqui, parte da filosofia que trata da moral e dos costumes humanos ou do dever ser, modo de proceder ou de comportar-se da pessoa, conceitando com princípios obrigatórios, necessários, dentro do grupo social ou da classe a que pertence, tais como possuir ética profissional. Então aqui ele já faz uma chamada à profissão. É evidente que todos nós temos o nosso sentimento de ética, mas cada profissão tem pelas suas particularidades a ética profissional, e assim nós temos a ética militar. Agora é fundamental a ética. Eu dou um exemplo do médico. Se eu estou andando na rua, eu, General Salvador, eu sou civil, aparentemente, né? Sou civil. Na verdade, eu sou um militar. Eu vejo uma pessoa passar mal, eu sou infante, eu sou de infantaria, mas o meu instinto, a minha ética faz com que eu dê um atendimento a ele, nem que seja chamar uma ambulância, buscar um copo d'água, é um atendimento que a ética que eu conheci, que eu fui criado, de amor ao próximo e tudo mais, eu atendo aquele cidadão ali. Agora, se esse mesmo civil que está andando ali é um médico, aí já muda um pouco. Por quê? Primeiro, se ele tem essa ética comum a todos nós, ele vai dar o atendimento a ele. Mas tem muito médico que não faz isso. Então ele fere a primeira ética. Ao ser acionado pela ética comum a todos nós, ele é um profissional. Então o atendimento dele já entra na área do juramento que ele fez, da medicina. Então ele vai realmente cuidar daquela pessoa que está passando mal. Então aí já entrou a ética profissional. Vamos em frente. Isso aqui eu pensei de uma mensagem do comando do Exército que fala sobre ética, que define bem, e agora nós vamos falar, identificar a ética militar. E aqui nós vamos encontrar o pensamento da instituição. Os alunos que estão chegando agora, é assim que o Exército pensa em termos de ética voltado para a profissão, com todas as especificidades da nossa profissão. Todas as profissões estabelecidas possuem um código de ética, documento formal que contém suas normas de conduta. A maioria desses códigos adota como princípios a honestidade, a lealdade, o respeito à dignidade da pessoa, o acatamento da hierarquia e a fiel observância do segredo profissional e das normas administrativas da organização. No que diz respeito aos militares, tradicionalmente esses padrões têm sido muito rígidos, faz parte da profissão, em função da própria natureza da profissão e das servidões que ela impõe. Aqui exemplo de outros códigos, vários. Código de ética da medicina, médico, e outros tantos aí. Só para caracterizar que mesmo eu sendo uma pessoa com todo o desenvolvimento de ética, eu tenho que me aprofundar naquela profissão, o que é certo e o que é errado. Aí é uma particularidade. Por isso eu chamo a atenção dos nossos prezados alunos que a partir de agora vocês estão entrando no Exército. Vocês vão começar a ter o conhecimento para poder, diante desse conhecimento, pôr na balança e ver o que é certo e errado, além daquela ética que me trouxeram de casa, sob o ponto de vista militar, da profissão militar. Não é outro, não é com essa aula. Eu até vou passar muito por cima por dois motivos. Primeiro, que vocês têm um grau muito alto
que assimilar conhecimento. E porque isso tudo que eu vou falar aqui, en passant, os senhores vão lidar diariamente. E não é com blá blá blá, não é com palavras, é na prática, é vendo exemplos. Quando eu falar aqui de princípios de ética, vocês vão ver isso. Guardem o que eu estou dizendo. Olha aqui, como essa ética é natural, independente da classe social. Isso aqui é do jornal Extra, lá do Rio de Janeiro. Olha esse pessoal todo aqui, ó, que aparece aqui, ó. Foram entrevistados. E ele chamou a matéria de O Código de Ética do Povão. Então tá aqui, vamos ver lá. Minha mãe, esse negócio aqui tá ruim. Minha mãe botava de castigo se a gente aparecesse com algo que não fosse nosso. Isso é herético. Eu não vou ler todos, não. Eu gostaria de ler esse aqui, ó, porque é verdade, que além de demonstrar ética, é um desabafo. Arruma outro apontador aqui. Em churrasco de pobre, ninguém vai de jatinho. Paga o ônibus com o dinheiro do salário e ainda arrasta a carne de segunda. Sempre ensinei meus filhos a não aceitar nada de ninguém. Se pobre pega uma manteiga, é preso. Rico só muda de carro. Isso é mentira, é exagero. Ministro do Transporte foi detonado por atos ilícitos de improbidade. No outro dia ele assumiu lá no Senado. Pode isso. Vamos em frente. Olha que aperta aqui. Ainda da mensagem do comando. A ética militar brasileira tem expressão no artigo 28 do Estatuto Militar. Aqui eu começo a apresentar o nosso Código de Ética. Onde está escrito? Onde está escrito? Estatuto dos Militares. Lá está, é um dos códigos. O militar tem vários códigos. Um deles é o Estatuto dos Militares, artigo 28. Encontram-se ali os padrões que conformam a conduta do militar e delineiam com exatidão os limites que a circunscrevem. Enunciados de forma simples e direta, não há possibilidade de dúvida quanto ao seu verdadeiro significado, nem quanto à sua real amplitude. Um militar que chega e diz que cometeu determinado desvio porque não conhecia, é mentira. Ele já cometeu mais um, que é mentira, faltando a verdade. Segui-los requer um preparo só encontrando as pessoas vocacionadas, pois contrariam, em grande medida, aspirações comuns à maioria dos seres humanos. Por isso que a profissão militar, ela não é melhor, nem pior, mas ela é diferente, porque você é, em última análise, adestrado para uma situação real de combate, seja de guerra ou não guerra. E está aí, então, nossos estatutos militares, artigo 28, olha aqui. Aqui é o nosso código de ética. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem a cada um dos integrantes das Forças Armadas conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar. Vamos lá. São 9. Amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal. Isso que eu falei antes. Eu não vou aqui, cada princípio desse merece uma palestra. Não é o caso aqui. Vamos apresentar, e os senhores, como eu digo, nesse tempo que passarão conosco, vão se aprofundar, não só lendo o estatuto, não só vendo o instrutor falar, mas vendo na prática, no dia a dia, no quartel. Exercer com autoridade, isso aqui é muito especial, depois eu vou apresentar o slide mais importante dessa minha apresentação, que fala exatamente sobre autoridade. Exercer com autoridade, eficiência e prioridade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo. Os senhores hoje, se receberem um fuzil para ir no stand, provavelmente vai ter um acidente. Não estão preparados. Se derem um pelotão para vocês comandarem, não vai dar certo. Tudo é questão de tempo. Mas eu tenho certeza que ao final do ano, quando forem declarados aspirantes, aí sim,
eu não tenho dúvida que estará. E a Segunda Guerra, que foi uma ação real de combate, de guerra mesmo, a maioria dos tenentes eram traidores. Alguns, inclusive, receberam honrarias que nem Exército Primeiro Mundo receberam. Respeitar a dignidade da pessoa humana é outro aspecto importante. Vamos lá. Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes. Ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito subordinado. Zelar pelo preparo próprio. Quem é profissional não espera que lhe forme. Ele tem uma orientação. Ele faz o que nós chamamos no Exército de autoaperfeiçoamento ou autoconhecimento. Para o próprio, moral, intelectual e físico. E também pelos dois subordinados, tendo visto o cumprimento da missão comum. Praticar a camaradagem e desenvolver permanentemente o espírito de cooperação. Proceder de maneira ilibada na vida pública e particular. O militar não deixa de ser militar porque está lá fora, né, usando o traje civil. Voltando àquela tragédia lá de Santa Maria, dos 236, nós tínhamos 13 militares que morreram lá. Um deles morreu por quê? Porque ele saiu, se safou, trazendo um companheiro que estava passando mal e voltou para salvar outro. Então ele estava na boate, ele não estava lá a serviço, ele estava lá se divertindo, estava de folga, mas ele não deixou de ser militar. Abster-se de fazer uso do posto. Olha aquele famoso, você sabe com quem está falando? Bom, pode mandar prender. Não é isso não. Você sabe com quem está falando? Não existe. Ou eu sou uma pessoa do bem ou sou do mal. Não é porque é tenente, porque é general, porque é presidente daqui ou dali. Não é nada disso não. O cargo não interessa. Interessa é a conduta. Abster-se de fazer uso do posto, da graduação, para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros. Meus senhores, eu ficaria aqui 3 horas dando um mau exemplo. Infelizmente, quando eu falo isso aqui, eu leio, me vem à cabeça tanta coisa que a gente assiste aí no dia a dia, né? Mas o meu coração, graças a Deus, está muito bom, né? Está um batimento aí, tranquilo. Vamos de frente. Voltando àquela mensagem do comando. Na sociedade permissiva em que vivemos, cada vez mais, né? E aí, mais uma vez, senhores pais, parabéns, né, pela educação que deram esses jovens. Na sociedade permissiva em que vivemos, muitos dos antigos valores familiares se perderam ou encontram-se em desuso. Noções de honradez, de espírito de sacrifício, de fidelidade a pessoas e à instituição são encaradas como anacronismo. E quem tenta fazer isso, às vezes, é até mal interpretado. Os meios de comunicação repercutem esses desvios e terminam por banalizá-los à custa de repetição. E aí tem vários maus exemplos aí, inclusive algumas novelas, né? Vou falar emissora, que fica mostrando uma coisa errada, mas de uma maneira, vamos dizer, camuflada, que para o jovem aquilo parece até certo. O preço pago pela própria sociedade é alto, pois o tecido social se esgarça na proporção direta em que esses princípios e valores são corrompidos. Um outro documento que vocês podem encontrar, que também é considerado, pelo menos na nossa leitura, como código de ética, é este aqui. É o Vademecum
de Cerimonial Militar do Exército, Valores, Deveres e Ética Militar. É um documento, é uma portaria aí. Então olha aqui, ó. Nesse vademecum, a profissão militar caracteriza-se por exigir do indivíduo inúmeros sacrifícios, inclusive da própria vida em benefício da pátria. Os senhores vão fazer o juramento à bandeira, eu vou falar nele. Eu considero também um outro código de ética, o juramento perante a bandeira do Brasil. Esta peculiaridade dos militares os conduz a valorizar certos princípios que lhes são imprescindíveis. A nossa instituição, ela nasceu em 19 de abril de 1648. Portanto, estará completando agora, 19 de abril, 365 anos. Por quê? Só por causa da disciplina e hierarquia? Não. Por causa de valores, deveres e tradições. É o que sustenta qualquer instituição. Veja que eu falei deveres, eu não falei direitos. Direito é direito. Tá? Aliás, uma diferença entre profissional e amador, entre tantas, é de que o amador conhece todos os seus direitos, mas não faz questão de saber os seus deveres. E o profissional não, ele quer saber dos deveres dele. Os direitos vêm naturalmente. Valores, deveres e ética militares são conceitos indissociáveis, convergentes e que se complementam para a obtenção de objetivos individuais e institucionais. Ok? Ainda desse documento, que é um código de ética. Então, a ética militar está aqui, é um conjunto de regras ou padrões que levam o militar a agir de acordo com o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. Ela impõe a cada militar conduta moral irrepreensível. Senão, ele não é militar. Ele está brincando de ser militar. Infelizmente, nós temos muito. Nós temos. O felizmente é que esses são muito poucos. E o felizmente é que esses poucos são normalmente muito punidos. É assim que funciona a nossa instituição. Certo? Sentimento do dever. Eu só vou passar, porque, como eu disse, o senhor já, pelo próprio nome, já tem o sentimento, pela bagagem que trouxeram de casa e pelo grau de conhecimento que os senhores têm, a facilidade de apreensão. E, como eu disse, vai ser repetido isso um ano, senhores. O sentimento do dever se caracteriza pela responsabilidade, exercício da autoridade, eu destaco isso aqui, eficiência profissional, dedicação ao serviço. Seguinte, pundonor militar se caracteriza pela justiça, camaradagem, espírito de cooperação e discrição. Os senhores vão ver exemplos diariamente no quartel sobre tudo isso. Frente, honra pessoal se caracteriza pela dignidade, culto à verdade, nem que seja para assumir algum desvio. A verdade é acima de tudo. Porque o que acontece com esse pessoal, alguns que eu citei aqui, eles mentem para justificar um outro erro, aí comete mais um, e dá falta a verdade. Lealdade e probidade. Ok? Decoro da classe se caracteriza pela conduta ilibada, assistência aos dependentes, zelo pela imagem do exército. Então é o que eu digo, o militar ele é reconhecido não por estar fardado, não por chegar e dizer, sabe com quem está falando, é pela sua conduta. Ele é identificado fácil, dessa maneira, pelo lado positivo. Cumprimento dos deveres de cidadão. Ainda na mensagem,
nossa instituição em identificada com a nação a que serve. Nós somos servidores. Quando nós entramos para o exército, nós sabemos disso. Nós servimos a nação, nós não temos patrões. Não é uma profissão autônoma, é uma profissão que exige tudo aquilo que eu já falei aqui em prol da nossa nação, Brasil, acima de tudo. A que serve? E de que parte? Sofre reflexo da atual conjuntura. Sofre. Por quê? Há uma ideia errada de que o militar é uma casta. Então veja bem, isso é errado. Quando se fala sociedade civil, isso não existe. Porque quando fala sociedade civil, está dizendo que é sociedade militar. Não existe isso. Na minha casa eu sou o único militar. Então, a minha mulher, o que ela é? Ela é militar? Não é, é civil. Meus filhos, os dois, não foram para o exército, são civis. E aí? Então, não existe. É sociedade brasileira. Não existe sociedade civil. E essa conjuntura, a conjuntura é isso. Então, o que é o militar? O militar é um civil fardado, as origens estão as mesmas. Ele está ali fardado, ele incorporou o exército. Alguns vão seguir carreira, outros não. Né? Mas ele é um civil fardado. Não existe sociedade civil, sociedade militar. Apesar disso, apesar dessa conjuntura, com todos esses maus exemplos, é isso que eu quero me referir, né? Apesar disso, ela necessita, de forma absoluta, manter em vigor seu código de ética, ou seus códigos de ética, como questão de sobrevivência institucional. É dever indeclinável do chefe, como líder, que é o ideal, vocês vão ser chefe, comandante de pelotão, mas não é só chefe pelo conhecimento, é chefe por ser líder, e para ser líder tem que dar exemplo. Vocês vão aprender que existem 11 princípios de chefia e liderança, 11. Eu destaco um, o mais importante, comandar pelo exemplo. Esse é o único indispensável e que convence. Quando você fala e faz, é diferente de você só falar e o subordinado dizer, ele está falando, mas ele não faz isso. Então, o líder é isso. O chefe, como líder, orientar os subordinados na compreensão do significado e no pleno acatamento desses princípios, de forma a preservar a instituição Exército Brasileiro, pelo que ela representa como esteio da pátria e da nacionalidade. Como eu falei em líder, eu fiz uma chamada aqui só para lembrar. Então, olha o que esse cidadão falou. Os líderes que falham moralmente não conduzem ninguém a lugar melhor. Quanto mais alto o líder subir, mais profundo deverá ser o desenvolvimento do seu caráter. O caráter representa a vida interior de um líder. Eu não sei se está aparecendo, ela para aparecer. Vocês conseguem ver aqui uma pirâmide? Quem é bom de vista está vendo. Né? Genilton viu, na infância. Infantaria. Tenente de infantaria já viu aqui. Ó. Não tem uma pirâmide aqui? Em todos os lares tem essa pirâmide. É o símbolo gráfico da estrutura de uma organização. Então está aqui na base os mais modernos, no caso do exército, os cabos soldados, e lá no topo o comandante do exército. Vocês são os privilegiados. Já entram no exército, não entram lá na base, já entram aqui. Uma situação privilegiada. Isso quer dizer o quê? Mais responsabilidade. Quanto mais você sobe nessa pirâmide, maior a responsabilidade. Por isso que essas autoridades, quando dão um mau exemplo, é um exemplo que não tem tamanho de mau exemplo. Porque ele está lá no topo. O ministro, chefe da Casa Civil, ser condenado por formação de quadrilha, ele está lá em cima. Por que um garoto que está assistindo a televisão, pô, o cara é ministro. Aí tá, sai de ministro e vai ocupar outro cargo com todas as regalias. Em frente.
Eu não vou pôr aqui os 11 princípios de chefia de liderança, mas faço questão de trazer um trabalho nosso. Isso não tem manual, isso aí é experiência, que vai anotando, vai, ao falar com a tropa, vai dizendo alguma coisa. Então, isso aqui não tem no manual. Indicadores de falta de liderança. Então é esse princípio de se aproveitar o errado, o contra de muitos, para enaltecer o certo. Então veja bem, indicadores de falta de liderança. Exigir pouco de si e muito do comandado. Não vai liderar nada. Não serve nem para ser síndico de prédio, nada. Ser centralizador e dono da verdade. Aquele camarada que está cheio de assessores, os caras falam, estudam, fazem 1000 coisas, levam para ele, mas a gente sabe que ele já tem opinião formada, vai fazer outra coisa, então não vai liderar também. O camarada quer fugir dele. Decidir sem presteza ou não decidir. O líder tem que estar bem preparado para poder decidir com oportunidade. Aí vem o termo presteza. Agora, quando ele não decide com presteza, ou fica enrolando, também não vai conduzir ninguém. Administrar mal o tempo, ser pessimista. Aquele chefe, quando você leva uma notícia para ele, em vez de buscar a solução, ou falar uma palavra de otimismo, ele se junta com o camarada que veio com a má notícia e começa a chorar junto. Não vai liderar nada. Não ter comprometimento com a instituição. Esse é o amador, aquele camarada que faz as coisas superficiais, não está comprometido com nada. A missão ele diz que cumpre, mas cumpre assim, né? Ele não se aprofunda, não se dedica. Não ter visão de futuro, é aquele camarada que é inconsequente, ele tem que estar vendo lá na frente. Isso é um líder. Não ter empatia. O que é essa palavra? O pessoal não é muito usado, né? Empatia é você, ao falar alguma coisa com uma pessoa, principalmente subordinado, você rapidamente se colocar no lugar dela. Entendeu? Como que ela está recebendo essa minha mensagem? Isso é ter empatia. Então, antes de falar qualquer coisa, tenente, serão tenente, para o subordinado, tem que pensar bem. Não pensar demoradamente, mas pensar bem rápido, para saber como que aquilo vai chegar para o subordinado. Isso é ter empatia. Não ser proativo. Proativo não é ser pré-ativo. Pré-ativo é se antecipar, planejar antes daquilo que vai acontecer. Proativo é uma das coisas mais importantes no ensino moderno. Ser proativo é você, diante de uma provocação, você não ser reativo. Essa é a diferença entre o animal racional e irracional. Se você pisa na pata de um cachorro, ele vai latir e vai te morder, ele é reativo. Se eu sou proativo e sou ser que uso a minha mente, se uma pessoa passa por mim, por um escudo, pisa no meu pé, eu vou ser proativo se eu conseguir entender que ele não fez aquilo de propósito, ele vai pedir desculpa, eu vou entender e fica por isso mesmo. E o ensino antigamente era reativo. As pessoas decoravam aqueles pontos e o professor aqui na frente fazia a pergunta e ele na mesma hora respondia. Hoje não. O papel do instrutor é provocar, é lançar uma ideia e o aluno tem que pesquisar, tem que usar os seus conhecimentos, sua bagagem e dar uma nova solução daquilo que ele foi provocado. Isso é o que revolucionou o ensino. E o líder tem que ser proativo. Ele não pode ser reativo. Diante de uma mensagem do subordinado, ele tem que ser proativo. Ele não pode morder o subordinado. Certo? Agora aqui está em vermelho. Como eu falei, esta palavra aqui, por isso que às vezes eu falo, autoridade entre aspas. Genuína autoridade? Me esqueci de fazer um comentário. O deputado federal assumiu, está condenado pelo Supremo, assumiu. Ele é deputado federal, ele não vai assumir, nem vai esperar limpar, ser um ficha limpa, não, ele já assumiu. De vez em quando volta, desculpa.
autoridade, é considerado autoridade. Será que ele é autoridade? Será que ele é autoridade? Então olha aqui, eu li, falta de liderança, revelar falta de ética, não dignificando a autoridade, tenente, comandante, pelotão, da investidura do seu cargo. Qual é meu cargo? Sou tenente, comandante, pelotão. Eu estou agindo à altura da autoridade que significa este cargo? Tá? Então essas pessoas citadas aqui, elas dignificaram o cargo. O que é cargo? Cargo público em Buriti, é o camarada que é eleito democraticamente, é cargo, eu ocupo o cargo. O Arruda foi eleito, mérito dele, conseguiu convencer a população a votar nele, foi eleito, exercia um cargo e autoridade. Vamos em frente. Sobre liderança e ética. Olha aqui, uma pesquisa do ano passado, Globo. Olha que está em segundo lugar lá, apontado como principais características de um bom líder: ética, caráter e integridade. Olha aqui. É claro, se um subordinado ou um funcionário na vida civil identifica que o seu chefe não tem ética, como que ele vai seguir as orientações desse chefe? Não vai. Ele pode até fingir, né? Para não ser despedido, talvez, ter um bom relacionamento, mas ele não convence. Como anda nosso tempo aí? Sou do que, né? Tá. Próximo. Então, aqui chegou onde eu queria. Eu queria que vocês guardassem essa diferença. Eu já falei aqui, mas eu vou agora ressaltar um pouquinho mais. Olha o que disse este ministro, antigo ministro, Sérgio Borges, ex-ministro da Justiça, se não me engano, em 92 ele era ministro. Olha o que ele disse. Abre aspas. Mesmo que a opinião pública fracasse, o governo tem a obrigação de combater a corrupção. Não podemos depender só da opinião pública. Ainda que toda manifestação que cobre mudanças seja benéfica. Nós temos leis. Temos leis. No mais, se referindo à presidenta, se Dilma continuar a faxina, andou saindo, tentar fazer faxina, tirou o ministro, não sei o quê, terá a sua ação facilitada. Agora eu coloquei isso tudo por causa dessa última frase aqui, ó. Vai ganhar respeito e autoridade. Tá? Vamos em frente. E esse slide, para mim, é o mais importante de todos. Então, como eu disse, cargo você ocupa por ser uma função de confiança, por exemplo. Você é convidado para exercer um cargo. Aí lá. Você se candidata a eleito, assume o cargo. Você publica lá uma portaria do comandante para assumir um cargo. Comandante aqui do batalhão. Presidente da República. Caso presidente da República. Então assumiu o cargo. Então, o cargo, ele é ocupado. O Arruda, lá, o governador, tinha um cargo. Agora, a autoridade, ele tem que conquistar no exercício do cargo, no dia a dia, em todos os seus atos. E aí nós destacamos para isso 3 grandes componentes: a competência, o caráter e a dedicação. Se eu exercer o cargo com competência, caráter e dedicação, certamente eu vou ter o reconhecimento da autoridade. Caxias está morto. Caxias não existe mais. A vida no plano físico. Ele é o nosso patrão do exército. Ele não ocupa nenhum cargo, a não ser esse que não é um cargo funcional, né, de patrão do exército. Mas é a maior autoridade, eu diria, brasileira. Tanto que se adotou no Brasil o termo caxiismo, quando se quer falar de uma pessoa competente,
que tem caráter, que tem dedicação. Se ele é um bom aluno lá na faculdade, né? Você faz que faculdade? Você? Direito? Direito. Como é chamado o aluno que sabe tudo, está sempre pronto, estuda bolchudo? Não é um Caxias? Não sei se ainda usa aí, jovem, tudo. É o caxiismo, é o Caxias, é o cara certo, é um camarada que nem olha errado do lado, e está sempre certo. Às vezes ele até, o pessoal tem um pouco de inveja dele, porque é um camarada que está sempre sabendo tudo, sempre correto. Esse é o Caxias. Então eu digo, não é porque ele é patrão do exército, mas tá aí, está no dicionário. Vai no dicionário e vê o que é Caxias. Quantas cidades no Brasil, e nomes de rua com ele, o nome dele é Caxias, Grupo de Caxias. Né? Então, ele é uma autoridade até hoje, ele é uma referência, ele não ocupa cargo. Ao contrário, tem gente que ocupa cargo e não tem autoridade. Por quê? Porque não exerce desta forma aqui. Voltando ao meu meio auxiliar de instrução chamado José Ruto. Ele tinha o carro. Eu convivi com ele há algum tempo. Ele é engenheiro. É um cara competente. Inclusive serviu o exército. Serviu lá como soldado de engenharia. Ele é competente. Estava fazendo obras importantes para Brasília, lá para o Distrito Federal. Ele era competente. Eu diria até que ele era dedicado. Ele estava em todas, estava sempre presente. Agora, meus amigos, aqui, ó, zero. Só aquela imagem dele, né? Recebendo dinheiro, pondo na meia. Então, não fechou. Então, ele ainda ficou no cargo, depois daquelas imagens, ele continuou governador. Ele tinha o cargo. E a autoridade ele tinha? Acabou. Tanto que ele teve que se afastar. Depois ele perdeu o cargo também, que é o correto. Não é como uns e outros por aí, que perde a autoridade, perde o cargo e troca de cargo. Vai para outro cargo, às vezes até mais importante. Bom, então aqui, eu queria que você, jovem que está chegando, que tem já de berço esses princípios todos aí, tem, que ao exercer a sua profissão militar e depois, aqueles que não seguirem a profissão civil, lembre-se disso, você só conquista de fato a autoridade se você exercer o cargo com competência, caráter e educação. E destaco aqui no caráter a ética, que é o nosso foco hoje aqui na nossa conversa. Eu coloquei aqui também profissionalismo e entusiasmo. O que é isso? Já pintou a parede lá? Ainda continua. Não, continua. Eles já foram no Unicef? Não, sim. Vocês viram uma frase lá, viu? Alguém guardou aquela frase? Os alunos? Olha o nome, os outros não. Alguém leu o que está escrito lá? Quem leu? Está pintado lá no Unicef. Nem deu tempo, nessa semana foi corrida. O negócio é a hora de unida para a formatura, né? Nem ler. É uma frase do comandante de operações terrestres que diz o seguinte: o que torna a missão, preste atenção, está escrito lá, o que torna a missão nobre e importante não é a sua natureza, não é ser presidente disso ou daquilo, não é ser deputado daqui ou de lá. O que torna a missão nobre e importante, sim, é cumpri-la com profissionalismo e entusiasmo. Então você vê às vezes uma pessoa humilde, ficou famoso lá no Rio, um gari, né? Está com Lourdes, porque ele demonstrou isso. Até hoje ele é entrevistado. Ele é um gari, uma função. Então, é importante? Não vamos falar importante, vamos falar o seguinte, era importante para ele. Ele assumiu a importância daquela profissão, porque ele desempenhava essa profissão
com profissionalismo e entusiasmo. Isso aí é uma outra palestra, mas eu queria deixar essa mensagem também, até porque está escrito isso aí. Então, isso é uma realização que vem de dentro, A diferença entre entusiasmo e vibração é que a vibração é algo que vem de fora. Hoje, na formatura, eu vibrei. Com a formatura, com o canto da canção, eu vibrei. Foi algo que me tocou, veio de fora, eu vibrei. Agora, entusiasmo, você tem que buscar lá naquilo que há de melhor de você. O ser perfeito que tem em cada um de nós. Então, entusiasmo vem da palavra, deriva do grego, de enteos, quer dizer, Deus dentro de você. Isso é entusiasmo. Independente da crença de cada um. Pode ser católico, evangélico, budista, hinduísta, o que for. Ele tem um Deus. E o Deus é uma referência como ser perfeito. E todos nós, acreditem, tem dentro de nós, se você for num presídio de alto risco aí, pior criminoso, ele tem, aquela pessoa que está presa lá, condenada, cumprindo 40, 50 anos de cadeia, ele tem, pela natureza do ser perfeito que nós somos, alguma coisa boa. Só que ele, naquela balança ali, ele foi para o mal. Mas ele tem. E daí se buscar, teoricamente, a recuperação do cidadão, que seria a função de um presídio. Né? Mas então o entusiasmo é isso. Quando você coloca isso que você tem dentro de você, de melhor, na sua profissão, você vai se destacar naturalmente. Voltando ao exemplo do médico. Todos aqui vão no médico. Você senta ali na consulta, nas primeiras palavras, em frações de segundo, você identifica se aquele médico é um profissional ou um amador. Se ele está preocupado com o relógio, se ele está preocupado com o valor da consulta, esse não é profissional. Ele não está preocupado com a saúde do paciente, está preocupado ele se realizar e ganhar dinheiro. Tal. Este médico que olha no relógio, que está preocupado com quanto vai ganhar naquela consulta, ele provavelmente não vai ter sucesso. Ele pode ter sucesso de outra forma, mas não como médico. Um outro que não está preocupado com isso, está preocupado com o paciente, com a saúde dele, se interessa, faz pergunta, depois telefona para saber e tal. Esse médico, ele vai se tornar rico mesmo que ele não queira. Isso é o sucesso da profissão, é fazer com entusiasmo, fazer com aquilo que há de melhor dentro de você. Em telas, é Deus dentro de você como um ser perfeito, voltado, nesse caso, para a profissão. E o profissionalismo eu já caracterizei bem, mas isso aqui é o mais importante do profissionalismo. Né? É você estar comprometido com a instituição, é você se dedicar, é fazer o autoaperfeiçoamento, é conhecer, é buscar liderar seus subordinados, no caso dos chefes e comandantes. Isso é profissionalismo. Sem esquecer as referências da sua profissão. Para que existe a minha profissão? Se eu sou médico, eu vou cuidar da saúde. Né? Então eu tenho que me dedicar a isso. E o militar dentro daquilo que ele sabe muito bem e que eu vou agora fazer mais uma chamada aqui para o senhor. Ok? Aqui só para enfatizar, são palavras de Leandro, que caracterizam bem, reforçam tudo que eu falei sobre carga e autoridade. Não é o posto que honra o homem, mas o homem que honra o posto. Então aquele tenente que morreu lá na Boate Kiss, ele honrou, ele não usou. A pessoa, se ele na hora de passar ali pelos segurança, que não queriam deixar passar, eu sou tenente. Pelo contrário, ele foi e voltou. Né? O homem que honra o posto. Okay? Então, resumindo aqui, ó, Código de Ética. Nós temos estatutos militares, né? Artigo 28, temos aquele vade-mecum de valores éticos,
cerimonial. Temos ainda regulamentos, que vão aprender vários regulamentos, normas, né? Tem as normas gerais de ação da unidade, do NPOR, isso tudo é código de ética. Diretrizes de comandantes, etc. Regras de engajamento, esse é um termo que vocês não conhecem ainda naturalmente. Regras de engajamento são normas, regras estabelecidas para determinada operação, para aquela operação. Por exemplo, quem foi no Haiti tinha as regras de engajamento para fazer a abordagem do cidadão haitiano. É diferente do Brasil. A regra de engajamento lá tinha que considerar a cultura, a constituição daquele país. Estava lá numa missão de paz. Então são estabelecidas regras de engajamento para você não cometer falhas. Isso é código de ética também. E mais ainda, vamos lá, terminando já. Código de ética, abre aspas, incorporando-me ao Exército Brasileiro, eu vou fazer em breve esse juramento perante a bandeira do Brasil. É isso, comandante? 19 de abril? Prometo cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado, respeitar os superiores hierárquicos, tratar com afeição os irmãos de armas e com bondade os subordinados, e dedicar inteiramente ao serviço da pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei com sacrifício da própria vida. Fecha aspas. Isso é um juramento que tem que ser levado a sério, assim como tem as outras profissões seus juramentos e compromissos. E ainda, já no final do ano, o juramento do oficial. Perante a bandeira do Brasil, pela minha honra, prometo cumprir os deveres de oficial do Exército Brasileiro e dedicar inteiramente ao serviço da pátria. Código de ética. Então nós falamos aqui sobre ética, de uma maneira bastante sucinta, mas que os senhores já sabem, trouxeram de casa e vão adaptar todos esses valores à vida militar, conhecendo as particularidades dessa profissão. Aqui é o símbolo do COTER, foi o meu último comando, e olha aqui que está escrito: a vitória terrestre começa aqui. Aqueles tenentes R2 que foram para a guerra, alguns pagaram com a própria vida, outros voltaram e receberam honraria, se foram. E para quem não sabe, tinha mais tenente R2 que tenente de carreira. Que é a base da pirâmide. A base é maior, o pessoal da reserva convocado. Por quê? Porque tem que ter os comandantes dos vários níveis, capitães, majores, coronéis. Então esse pessoal estava lá. Tá? Então olha aqui que está escrito: a vitória terrestre começa aqui. Por quê? Porque o COTER, Comando de Operações Terrestres, é o órgão central do sistema operacional do Exército, encarregado do preparo de oficiais, da linha de ensino, mas voltado para preparar para o combate. Preparo e treino. Eu queria finalizar com uma apresentação chamada Conquista do Paraíso, que é uma música que foi feita uma adaptação com imagens, e eu trouxe isso muito rápido, mas que traduz com imagens o que é a nossa profissão, principalmente para você que está iniciando agora na vida militar. Então, por favor. Está dentro do tempo aí, comandante? Senhor. Vamos apagar ali, né? Vamos apagar ali.
Reitero meus agradecimentos ao comandante por essa oportunidade. Mais uma vez, cumprimento às senhoras e senhores pais que formaram esses jovens, que estão confiando no Exército e podem ficar tranquilos. Toda a instrução, todos os procedimentos são feitos. Essas imagens aqui mostram muita coisa, mas para chegar a isso, muito treinamento é feito. E estejam certos que no final do ano nós estaremos comemorando juntos 20 aspirantes a oficial do Exército Brasileiro de Infantaria. Muito obrigado, sejam felizes. Excelentíssimo senhor General Salvador, eterno comandante do nosso batalhão, eu tive a oportunidade, quando era tenente, bem depois do senhor, em 92 e 93, quando servia na cidade de Florianópolis, tive a oportunidade de ter trabalhado algumas vezes com a tropa do 62, que o senhor liderou com muita eficiência no comando desse batalhão. Esse momento histórico, como o senhor registrou, de reativação do nosso núcleo de preparação de oficiais das reservas, a participação especial dos tenentes da turma de 1973, esse ano completarão 40 anos, e nessa alusiva ao oficial R2, que lembra o Tenente Coronel Correia Lima. Já gostaria de estender o convite a todos no dia 4 de novembro, que é o dia que se comemora, se referencia ao Tenente Coronel Correia Lima. Nós buscaremos reunir o máximo de turmas, de ex-integrantes, de familiares dos tenentes de R2, dos instrutores, dos monitores que passaram pelo nosso MPOR. General, a palestra que o senhor transmitiu hoje fortaleceu nossos corações e nossas mentes com valores imprescindíveis para nós brasileiros. O senhor pode ter certeza, todos nós, uns mais experientes, outros pouco experientes, e outros começando a receber a experiência dos mais velhos, dos mais antigos. Nós saímos mais motivados, com um sentimento de cumprir com profissionalismo as nossas missões, as nossas tarefas e executar qualquer atividade com muito entusiasmo. Esses novos alunos, 20 alunos, temos certeza que a partir desse momento vão estar também transmitindo os valores que o senhor transmitiu para todos nós. No convívio que eles vão ter, inicialmente agora com 3 semanas de internato, posteriormente entram numa rotina pela parte da manhã, ter instrução militar conosco, e na parte da tarde e da noite vão conviver com seus amigos de faculdade, estarão levando esses valores que o senhor bem relembrou a todos nós. E para materializar essa primeira aula do NPOR 2013, gostaria de passar às mãos do senhor um diploma que marca esse fato, uma pequena lembrança que eu vou pedir para o Major Gondim, instrutor-chefe do NPR, para entregar às mãos do senhor.
contamos com a presença do senhor na formatura no final do ano desses futuros aspirantes oficiais. Queria pedir uma calorosa salva de palmas para o comandante militar. Agradecer, e eu destaquei aqui para o Bom Dia, que houve profissionalismo aqui, porque essa foto foi tirada agora, com os alunos, para que os convites a isso, os alunos. Eu estou aqui, já é a foto de hoje, isso é profissionalismo. Eu agradeço também esse programa, vou guardar com muito carinho. E o comandante falou das atividades universitárias, da faculdade. Isso é importante para a tua equipe, viu? Porque nós não podemos esquecer que eles vão ter instrução militar, mas não podem ser prejudicados com o ensino universitário. Porque nós queremos que o tenente se forme na faculdade dentro daquilo que ele escolheu também. A profissão dele, que ele escolheu, foi ser advogado, direito, não é isso? Tem médico aqui, tem alguém fazendo medicina? Não. Enfim, e ele se apresentou voluntário para ser militar. Então esse aspecto salientado pelo comandante deve estar sempre na mente de todos nós que trabalhamos com a formação do oficial R2. Poderia citar aqui vários ilustres, que passaram o CPOR, NPOR, ali no fundo, aí, um empresário tão bem sucedido, nosso Álvaro Garoso, que vai ter um filho, um neto, Alexandre Garoso, como médico neste batalhão. Então, oficial R2 de engenharia, nem todos são perfeitos, poderia ser de infantaria, mas é de engenharia, e hoje a engenharia militar está em alta, porque o comandante do Exército é de engenharia, o Garoso. Então, não, isso é brincadeira de caserna. Todas as armas, quadros e serviços são importantes. Mas vocês estão no papel de infantaria, serão infantes. Mais uma vez, parabéns por serem voluntários, por dividirem o tempo da faculdade com a atividade militar, e aos pais por nos entregarem jovens que eu considero privilegiados dentro desse quadro, desse país que nós vivemos. Eu tenho 2 filhos, graças a Deus também se formaram, são bem realizados na profissão deles, mas são exceções. Vocês são exceções. Vocês, dentro do universo de jovens de 18, 19 anos, são exceções para o bem. Por isso, nos interessa que vocês estejam aqui comigo. Sejam felizes. Muito obrigado. Auditório, pessoal. Está encerrada a presente solenidade. O comandante do batalhão agradece a todos que, com suas presenças, abrilhantaram a presente palestra e nos convida para visitarem as instalações do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Ela é gerente do Coronel Guedes. Ninguém é prefeito. Mas para mim essa Mas eu não tirar uma, né? eu queria que você reconhecesse quem era da tua família. Na época. Então eu ouvi essa foto em outro lugar. Tem essa foto? Inaugurando. Nossa parceria antiga, porque após nossos termos usados hoje, a gente tem plataforma. Nós temos a mesma formação, né? Eu fiquei muito feliz. Tem outro lugar. Nas
Vamos tirar um que o senhor vier no capítulo. Mas eu tenho uma testemunha. A Jussara, vou pedir para ela. Se o senhor tiver um livrinho, quiser solicitar para ela, a gente